Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC da área das Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino, região São José do Rio Preto. Hoje, nós vamos dividir nossa TPC em dois momentos. No primeiro deles, vamos falar sobre a alfabetização ambiental e sobre a educação em redução de riscos e desastres. Num segundo momento, vamos falar sobre o currículo paulista, etapa ensino médio e passar outras orientações. Uma excelente ATPC a todos nós. O primeiro momento da nossa TPC de hoje foi sugestão da PCNP Miriam, que cuida da pasta de educação ambiental em nossa diretoria de ensino. Ela preparou esse material pensando no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ela quis que vocês conhecessem um pouco os dois programas relacionados a esse tema que a nossa Secretaria da Educação possui. E hoje me pediu para estar apresentando para vocês esse material elaborado por ela, pois ela está se recuperando da Covid. Para dar continuidade, então, vou falar um pouco sobre o programa de alfabetização ambiental. Agora vamos percorrer o material elaborado pela Miriam sobre o programa de alfabetização ambiental. O intuito dela é que vocês conhecessem um pouco o programa e percorresse toda a ideia até as suas ações educativas. Nosso secretário da Educação, Rocieli Soares, tem o seguinte pensamento sobre educação e alfabetização ambiental. É uma conquista para uma criança ser alfabetizada, mas também é uma conquista saber olhar para o meio ambiente com a importância que ele tem. Esse programa nasceu da parceria da Secretaria da Educação com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, na Resolução Conjunta CIMA-SEDUC 01 de 2019, cujo objetivo é promover o desenvolvimento de temáticas socioambientais nos processos de ensino e aprendizagem nas unidades escolares da rede pública de ensino, em consonância com o currículo paulista, de maneira a contribuir na implementação da educação ambiental formal nas escolas públicas municipais e estaduais. O programa de alfabetização ambiental consiste em uma iniciativa que visa a formação de cidadãos reflexivos críticos, autônomos e transformadores da realidade local, regional e global, para ampliação do repertório teórico-metodológico na formação integral dos estudantes, contribuindo com o desenvolvimento das temáticas socioambientais junto aos profissionais das redes públicas de ensino. A seguir, apresento a vocês um vídeo da implementação do programa Alfabetização Ambiental que ocorreu no ano de 2019. Hoje nós estamos aqui no lançamento do Alfabetização Ambiental, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde neste ano até 50 mil crianças estarão no estado inteiro plantando árvores. Uma simbologia importante ligada à alfabetização, mas também à preservação do meio ambiente. É uma conquista da criança ser alfabetizada, mas é também uma conquista que ela olhe para o meio ambiente com a importância que tem, Felipe. Somente através de conscientização nós vamos conseguir preservar e manter o nosso meio ambiente. E já começar com as crianças, desde cedo, aprendendo a importância não só de escrever, mas de cuidar do meio ambiente onde vivem, é fundamental. E é o primeiro passo de um grande programa de conscientização, para que o nosso futuro, o nosso legado, seja uma convivência pacífica do ser humano e o meio ambiente. Nós tivemos aqui 1.200 alunos aqui de toda a região que vieram aqui, plantaram
1.200 mudas, então a gente vai ter uma nova área aqui urbanizada, verde, um espaço aqui que estava precisando de renovação. O plantio tem sido muito significativo porque nós estamos com mudas frutíferas. Então as crianças, ao plantarem, elas ficam extremamente motivadas e alegres, né? Porque muitas nunca tiveram essa oportunidade de plantar uma árvore. A vivência do meio ambiente para as crianças, essa vivência deles aqui com verde. E o que vocês aprenderam sobre as plantas e os animais? Para não cortar as árvores, porque senão mata os animais. A ideia é plantar somente árvores nativas dos biomas da cidade de São Paulo. A energia da criançada contagiou todo mundo. Foi muito bacana. Eu vou me lembrar de cada sorriso, abraço, o brilho, o olhar da criançada no momento do plantio. Foi mágico, assim, é a palavra que descreve. Foi muito bacana. E eles tiveram a vivência do cerrado, da trilha, de tudo que tem no nosso bioma local. Foi um trabalho muito interessante e que veio a complementar. E nós viemos hoje plantar essas mudas para eles pôr na prática o que nós desenvolvemos em sala de aula. O programa Alfabetização Ambiental ensina a gente não matar as plantas, por causa que sem elas, gente, a gente não pode viver, por causa que elas que dão nossos frutos pra gente comer. Gente, não matem as árvores, senão sem as árvores, como que a gente vai respirar? Isso é muito importante. Plantar árvores é santa, fecunda e nobre missão, pois quem uma árvore planta, pratica uma boa ação. A esperança num futuro mais sustentável, porque a gente percebe com essa iniciativa quantas crianças se engajaram, se encantaram com a questão da arborização das árvores, da importância delas para a construção de uma sociedade mais sustentável. Esse é um evento absolutamente marcante para nós, resultado de um trabalho de envolver tantas áreas, como toda a Secretaria da Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, a nossa área de Educação Ambiental, representa uma conquista da sociedade em fazer com que as crianças se engajem numa causa tão importante, que é conhecer o ciclo de vida das plantas e, portanto, já desde pequenas zelarem pela biodiversidade. É um momento que, para cada criança, vai sobrar esse momento de emoção, que é ter o contato direto com a terra, ter o contato direto com a muda, saber que a árvore vai gerar frutos e que esses frutos vão ficar para o futuro. É ela se olhando para o futuro. E para nós, para o meio ambiente, marcar uma política de incentivar a preservação do meio ambiente, incentivar a preservação da biodiversidade, das espécies da flora, que vão trazer a fauna de volta, que vão fazer de São Paulo um estado muito mais sustentável. Agora a gente vai abordar as ações da SEDUC para a alfabetização ambiental em 2021, que está estruturada em duas linhas temáticas: conservação da biodiversidade e resíduos sólidos. Sobre essas duas temáticas, a Malu, representante da CIMA, vai falar a seguir. Uau, nós temos aqui um consenso aonde nós entendemos que precisamos evoluir, né, principalmente nas questões ambientais. Em tempos de pandemia, a gente percebe muito mais claramente o quanto estamos interdependentes, interconectados, e tudo isso dentro de um meio ambiente que pode ser propício ou não à vida. E nós temos, até o presente momento, temos acelerado a degradação e diminuído a conservação. E nós temos aqui uma missão enquanto sociedade, enquanto civilização, de mudar, então, essa balança. Diminuir a degradação e aumentar agora a conservação, a restauração.
E eu vou explicar por que a gente traz, então, esses dois temas, quando a proposta une duas secretarias, uma de educação importantíssima nas mudanças de paradigma, e na matéria do meio ambiente, que afeta a vida e a todos os setores da vida social também. Afeta a vida enquanto essência e afeta também todas as nossas atividades. Então, a nossa proposta, nos unindo, é de vir trazer subsídios, informação, conhecimento e uma realidade que é muito vivenciada na nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Eu tenho lá uma equipe, a equipe do Departamento de Políticas Públicas, que se une ao Departamento de Relações Institucionais e Comunicação para formar a Coordenadoria de Educação Ambiental, que é um instrumento da política ambiental. A política ambiental, ela visa a melhoria das condições de vida, da qualidade de vida para todos, não só para os seres humanos, para todos os seres vivos. E nós precisamos ser práticos, nós precisamos sair do discurso e agora implementar, de fato, quais são as medidas para que a gente aumente as condições para a vida e diminua a degradação da vida. Propomos, então, 2 temas aqui para debater junto com vocês e buscar caminhos de sensibilizar a sociedade, que através da educação, obviamente, é que vai ter acesso a esses conhecimentos e a esses conceitos, a esses paradigmas que o status quo vem nos impondo, né? Então, importante falar que a conservação da biodiversidade esse ano, que nós fizemos plantios com as crianças, que foi muito legal, porque falou justamente da questão da restauração. Ali tem uma foto meio apagadinha no slide, que fala justamente da conectividade. Então, você tem fragmentos de floresta e você plantar ao longo de rios, recuperação de matas ciliares, etc., para que a gente possa fazer corredores, conectividade, e com isso propiciar maior troca entre os seres e as espécies que ali convivem. E falar muito também dos serviços ecossistêmicos. O que são os serviços ecossistêmicos? A água, né, os alimentos, o solo fértil, uma série de valores que até então não estavam sendo atribuídos à natureza e que dizem respeito rapidamente, diretamente ao nosso dia a dia. Uma outra coisa, então, agora mudando de assunto, é falando dos resíduos, o que exemplifica exatamente a aceleração dessa degradação. Então, quando você fala de resíduos sólidos, você fala de um problema, de uma gravidade e de uma dimensão que é difícil de enfrentar se nós não tomarmos uma atitude imediata e é urgente, né? Então, é uma questão de tomar uma outra postura frente ao consumismo, frente à produção de lixo. Nós não temos mais locais para colocar lixo. Os nossos aterros estão se esgotando e vamos pegar mais terrenos para pôr lixo? Será que a gente pode diminuir esse lixo? Então, aí tem até um gráfico que nós elaboramos aí com carinho, a equipe da educação ambiental, falando que tem uma pirâmide agora que deve ser invertida, que nós temos que começar a pensar na inversão desses valores. Então, primeira coisa, antes de falar em reciclagem, nós temos que falar em não geração. A gente não dá conta mais de fazer brinquedo, de fazer vasinho, de fazer coisa com garrafa PET, né? A gente precisa reduzir. Não dá para não gerar, precisa reduzir. De que jeito que nós vamos reduzir? Esse é um desafio. E nós aqui da Secretaria do Meio Ambiente temos buscado muito debate, muita informação, muitas referências para embasar essa atitude da não geração. É simples assim? Talvez não, mas a gente precisa conhecer. Reduzir, como é que faz para reduzir? E reutilizar, né? Hoje você não consegue nem mais reutilizar plug de tomada
né? Não está tudo, não tem mais padronização. Então, aquela coisa de você mandar consertar e usar de novo. A reciclagem, aí sim, não deu para não gerar, para reduzir, para reutilizar. Vamos ver o que dá para fazer para reciclar. Mas esse material tem que ser reciclado de verdade, igual é o de alumínio, né? E a compostagem, importantíssima. Por quê? Porque na hora de você fazer algum uso daquele lixo, ele tem que ser fértil, ele tem que ir lá virar fertilizante, vamos dizer assim. E aí ainda não deu para reciclar e para fazer compostagem, aí sim vem um tratamento e, por último, uma disposição daquilo que, de fato, a gente não poderia mais utilizar, mas dentro de uma disposição adequada ao meio ambiente. E pode passar o próximo, por favor? A questão dos resíduos, ela é muito importante porque... Pode passar o próximo, por favor. Os objetivos nossos aqui são ajudar a construir uma visão sobre os resíduos sólidos. Como é um problema público relevante, a gente busca aqui trazer uma compreensão do papel e os desafios das políticas públicas para o seu enfrentamento. Então, como um problema público, ele deve ser enfrentado com uma política pública. Mas política pública tem só a ver com governo? Não, tem a ver até com atitude individual. Então, nós buscamos aqui trazer subsídios para que haja essa compreensão, caracterizando, então, os resíduos sólidos como uma questão socioambiental e como um problema público relevante. Então, o simples ato de você jogar uma bituca de cigarro envolve você numa política pública que é a política do descarte irresponsável, né? Construir a ideia de que o problema público se enfrenta com política pública e trabalhar a compreensão da política pública como um processo de construção social. Existem países que lidam com a gestão do seu resíduo com a ampla e restrita participação do seu cidadão pela consciência que ele tem. Próximo, por favor. Quando nós vamos falar de políticas públicas, é óbvio que nós temos aí todos os referenciais e marcos legais, todos os contextos internacionais, nacionais, etc. Então, a questão do resíduo, ela já aparece fortemente na ECO 92, já vem com elementos, já vem citada na Agenda 21. Em 1992, por exemplo, houve a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, que inclui a questão das mudanças climáticas, como forte capítulo, o resíduos sólidos. No caso também, a Agenda ODS, né, a Agenda 2030, do consumo e produção sustentáveis, enfim, nós temos aí todo um arcabouço internacional, porque esse problema não é só do Brasil, não é só de São Paulo, não é só da nossa cidade, não é só da sua escola, né? E, internacionalmente falando, ainda em 2021, nós temos o início da década dos oceanos. Do ponto de vista nacional, nós temos baseado o nosso trabalho na Política Nacional de Resíduos Sólidos, existindo também um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e no âmbito do governo paulista, e somos nós os responsáveis na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente por implementá-la, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que acabou de ser revisto. E na revisão desse plano, gente, nós aprendemos tanta coisa que nós queríamos atualizar, trazer coisas que a gente aprendeu, como upcycling, coisas assim bem bacanas, que tem um fundamento na economia circular e numa mudança aí de paradigma. Só para colocar, então, aqui para vocês que a gente tem toda uma sustentação referencial. Para falar ainda do nosso trabalho, nós precisamos implementar a política estadual de resíduos sólidos em várias frentes.
Então, nós trabalhamos junto a setores produtivos, nós trabalhamos junto a prefeituras, nós trabalhamos junto a classes trabalhadoras, enfim, temos várias políticas para vários setores da sociedade que têm a ver com isso. E a questão dos resíduos sólidos ainda traz uma visão bastante interessante, porque ele não traz só em si a solução, não traz só a questão ambiental, ela traz também uma questão social no seguinte sentido: quando você fala de resíduos sólidos, você pode gerar valor. Então, a geração de valor a partir da coleta seletiva, você pode criar uma cadeia de renda para populações que estão desprovidas, por enquanto, de alguma atividade. Então, essa é uma alternativa, né? Então, organização de cooperativas, de catadores, envolver. Por quê? Porque tem valor no lixo. Após a fala da Malu sobre as duas temáticas abordadas para o ano de 2021, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção na fala da Andréia, da equipe curricular de Geografia da EFAP, sobre a questão da importância da educação ambiental, dessa alfabetização ambiental, da escola como local social para acontecimento dessa aprendizagem e da importância desse tema, até mesmo porque ele é transversal. Esse tema, ele pode percorrer todos os anos do ensino fundamental e séries do ensino médio. O que eu queria comentar é isso mesmo, o programa Alfabetização Ambiental, né, que a gente vem desenvolvendo desde os anos iniciais, agora também nos anos finais, e a gente espera o ano que vem expandir para o ensino médio também, é nesse sentido, né, o fortalecimento, né, da questão do pensamento crítico, transformador, a partir da realidade da escola, da comunidade escolar, essa questão de novos valores, né? A Malu falou bastante disso, né? De como a gente pode realmente intervir, agir na nossa realidade. Então, as escolas, elas se tornam espaços, né, de aprendizagem social. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de reforçar. E todos os outros professores, professoras, gestores que colocaram aqui, né, a importância, né, alguns trouxeram exemplos, né, de que estão trabalhando no 8º, 9º ano. Então, assim, aqui a gente fez como ponto de partida nos anos finais o 7º ano, mas é uma temática, é um tema contemporâneo transversal que a gente tem N possibilidades de desenvolver do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio, né? Outras articulações, né? A gente tem um número muito grande de competências e habilidades que a gente vai abordar a partir de agora, que a gente pode criar conexões com essas temáticas que a gente está apresentando no programa. Agora, uma das formadoras da alfabetização ambiental vai nos mostrar, dentro da temática resíduos sólidos, as competências gerais da BNCC reiteradas no currículo paulista para o ensino fundamental, anos finais. Continuando falando, então, da importância dessa temática, né? Além de vocês contarem as experiências e a Malu dividir com a gente um pouco do conhecimento técnico que ela tem, falar um pouquinho sobre as bases legais que a gente tem em relação a essa temática, sobre as questões ambientais, mais especificamente aqui sobre a temática resíduos sólidos, nós não podemos esquecer, né, de falar um pouquinho sobre os fundamentos pedagógicos do nosso currículo paulista. E com o compromisso que nós temos no desenvolvimento, né, dos estudantes de competências. E nós temos no nosso currículo ali as competências da BNCC, que são reiteradas pelo nosso currículo, competências gerais,
e que nesse slide aí nós podemos verificar, então, as competências 2, 7 e 10, que falam sobre exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. A competência 7 é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Agir, na competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, vejam aí que tudo está conectado, tudo o que nós falamos até o momento. Agora, a Andrea nos traz alguns exemplos dessa temática dentro do currículo paulista, no que diz respeito a algumas habilidades em relação a algumas disciplinas, e também traz um exemplo de uma situação de aprendizagem para os anos finais do currículo em ação. Alguns exemplos do que a gente pode, do que a gente tem no currículo paulista nos anos finais com relação às habilidades e também um exemplo de atividade do currículo em ação. Então, na tela agora, o que nós temos aí? Próxima tela, por favor. Isso, obrigada. São exemplos de habilidades dos anos finais. Nós trouxemos aí 4 componentes: matemática, geografia, ciências, língua portuguesa. Há possibilidade de fazer conexões com os outros componentes curriculares da etapa? Sim. Todos os componentes têm condições, como eu disse lá no início, de contribuir para o desenvolvimento de ações e projetos com relação a essa temática. Por exemplo, quando a gente trouxe aqui, apresentando para vocês uma habilidade de matemática, essa habilidade, por exemplo, ela solicita o desenvolvimento de atividades relacionadas ao planejamento de pesquisas censitária ou amostral. Quando a gente vai para esse conjunto de 4 habilidades do componente de geografia do 7º ano, aí a gente tem uma infinidade de possibilidades, porque essas habilidades elas abordam a questão dos recursos naturais, os processos produtivos, o consumo, a formulação de políticas públicas, o desenvolvimento sustentável, práticas de consumo consciente e responsável. Então, dá para fazer várias pontes a partir de, por exemplo, 4 habilidades do componente de geografia. Quando a gente vai para ciências, a habilidade que a gente escolheu para mostrar para vocês, voltando agora lá no quadro, por favor, então, a gente tem a habilidade 05 do 7º ano, que ela vai focar na questão do uso de combustíveis e consequências socioambientais. Quando a gente vai para a língua portuguesa, a gente tem uma série de habilidades que vão nos ajudar a construir relatórios, produções textuais e diversas outras possibilidades. Então, por favor, fica o convite para os profissionais dessa etapa percorrerem o currículo paulista, todos os componentes curriculares e também encontrar habilidades correlatas, habilidades que propiciem um trabalho integrado, um trabalho em cima dessa linha temática.
A próxima tela, a gente apresenta um exemplo de atividade do currículo em ação do 7º ano, volume 1, a situação de aprendizagem 3. Esse é um exemplo do componente curricular de geografia, né? Então, é mais um exemplo. O que essa situação de aprendizagem ela aborda? Biomas brasileiros, em especial o Cerrado e a Mata Atlântica. E dentro dessa situação de aprendizagem, a gente trabalha também com a Agenda 2030, que já foi citada aqui nos nossos comentários, né? Os professores estão alinhados à temática dos ODSs, e a gente destaca o ODS 15, né? Que tem a ver com o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. É possível linkar com outros ODSs, como, por exemplo, o ODS da água, o ODS 12, que trabalha com produção e consumo e produções sustentáveis? Sim. Essas atividades que a gente tem no currículo em ação são algumas sugestões que você, professor, pode desenvolver com seus estudantes, lembrando que você tem uma realidade, todo um entorno, que você também pode criar, pensar outras atividades e trabalhar com os seus estudantes, né? A gente não trouxe aqui por uma questão de tempo, mas eu gostaria de destacar também para os professores de matemática que nos acompanham, que lá, por exemplo, no volume 3, na situação de aprendizagem 9, né, a matemática, o componente curricular de matemática vai abordar o tema desperdício e reaproveitamento de alimentos. Então, assim, ao longo, né, do ano, volume 1, 2, 3 e 4, vocês vão encontrar atividades que dialogam com essa temática que está dentro do programa, tá bom? Então, aqui são exemplos. Dando continuidade às ações da SEDUC no que diz respeito ao Programa de Alfabetização Ambiental para 2021, mostro para vocês o cronograma de formações que estão acontecendo durante todo esse ano letivo de 2021. O primeiro diálogo aconteceu no dia 23 de fevereiro e ele apresentou as 2 linhas temáticas que seriam trabalhadas durante esse ano letivo, e são elas: conservação da biodiversidade e resíduos sólidos. O segundo diálogo aconteceu no dia 27 de abril e abordou a temática resíduos sólidos. Esses 2 diálogos estão disponíveis caso queiram assistir no repositório do Centro de Mídias e no YouTube, no canal CMSP. Haverá mais 4 lives a serem apresentadas via CMSP neste ano, previstas uma para cada bimestre. As próximas apresentações serão dedicadas a cada tema, intercaladas até o final do ano. Assim, eu encerro aqui a proposta que a Miriam tinha de apresentação do programa de alfabetização ambiental. Ela quis que vocês tivessem conhecimento do programa e quais são as ações educacionais voltadas para o desenvolvimento deste programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Dando continuidade ao primeiro momento da nossa TPC, vamos agora falar sobre o segundo tema, Educação em Redução de Riscos e Desastres. A educação em redução de riscos e desastres foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e Segurança Pública e pela Casa Militar, por meio da Defesa Civil Estadual, baseando-se em princípios internacionais de construção da resiliência a desastres. É uma iniciativa que visa o aumento da resiliência da comunidade escolar por intermédio de ações relacionadas com a promoção do conhecimento sobre riscos e desastres, com a comunicação de risco e com a prática de exercícios simulados de situações emergenciais. É importante destacar que o programa Escola Mais Segura, em ERRD,
está alinhado com as diretrizes da Organização das Nações Unidas, ONU, e da Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes, e também com os eixos do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos. Dentre os objetivos gerais do programa, pode-se destacar fortalecer a educação para redução de riscos e para resiliência, proteger os estudantes e a comunidade escolar contra riscos e desastres, garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em face dos possíveis perigos e ou adversidades. As frentes de atuação são 3. Educação em Redução de Riscos e Desastres, ERRD, alerta sobre riscos de desastres e protocolo de proteção à vida. Agora eu vou passar para vocês 2 vídeos. O primeiro deles diz respeito ao primeiro seminário que aconteceu em 2016 sobre o tema Educação em Redução de Riscos e Desastres e o papel da educação em relação a esse tema. No segundo vídeo, nós temos uma reportagem que foi feita com os alunos em uma das escolas estaduais de São José dos Campos que trabalhou essa temática. O primeiro Seminário Estadual de Educação em Redução de Riscos e Desastres é um grande movimento da Secretaria de Estado da Educação, da Casa Militar, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e da USAID, da OFDA, que é uma agência americana que trabalha no mundo para minimizar o sofrimento humano, especialmente em países em desenvolvimento. O objetivo é trazer a comunidade escolar para dentro do processo de redução de risco de desastre no estado de São Paulo, um processo que já está, uma parceria que já está trabalhando há algum tempo, desde o 2013 com o curso de Defesa Civil Aventura, que foi feito pela IVESP, então isso já é importante. Nós estamos alargando essa parceria. A educação ambiental deve ser compreendida dentro do currículo de forma transversal, né? Então, assim, todas as disciplinas, né? Eu acho que esse é o intuito do seminário, né? Nós trabalharmos essa parte para que as crianças estejam preparadas e possam propagar, né? Proliferar por aí informações que nós vamos passar para eles como educadores. Alunos de uma escola estadual em São José dos Campos estão participando de um projeto para avaliar as situações de risco na cidade. Como exemplo, deslizamentos, alagamentos. Que a gente vê bastante aqui na região, sobretudo nessa época de chuvas. E esse estudo foi feito em parceria com o CEMADEM e vai ser mostrado para alunos do Pará e também da Inglaterra. Estudantes dessa escola estadual de São José dos Campos, na zona norte da cidade, vão passar por uma experiência diferente hoje. Aqui dentro dessa sala de aula, eles discutiram no último mês a seguinte pergunta: o que vai mudar na minha cidade se mudar o clima? Para conseguir essa resposta, um grupo de 20 alunos do ensino médio está estudando as áreas de risco da cidade. Primeiro, eles foram para as ruas identificar o que estava mais perto, ao redor da escola, e desenharam esse mapa aí. Aqui na Zona Norte, descobriram problemas que moradores de outras regiões da cidade também podem estar enfrentando. O que mais a gente identificou aqui foi a área de encostas. Aqui tem muita casa em cima de encostas, de morros, e com chuva aquilo sofre deslizamento. E também o rio, né, que ele alaga, e tem muita casa no leito desse rio. Esse pluviômetro, desenvolvido pelos alunos da escola em outro projeto, surgiu como uma possibilidade de um sistema de alerta em caso de um desastre natural. A ideia partiu depois que a SP-50 ficou interditada várias vezes por alagamentos ou deslizamentos de terra. Ele detecta a quantidade de chuva para poder mandar para o sensor e avisar se a chuva está moderada, intensa, e mandar um SMS para o celular da pessoa que está cadastrada no nosso sistema.
E agora a discussão desse tema será ainda maior. É que esse projeto partiu de uma pesquisadora do CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. E ela também fez essa pergunta para estudantes do Pará e da Inglaterra. Ela ia participar de um congresso, né, lá no Reino Unido, e que ela a primeira ideia dela foi mostrar o que as escolas aqui no Brasil estavam fazendo em relação a perceber risco. Entender como que a escola está trabalhando para que os alunos percebam os riscos e qual é a metodologia que eles estão usando. E os últimos preparativos hoje de manhã em sala de aula são para um bate-papo por videoconferência com todos esses alunos envolvidos. Por isso, o inglês tem que estar afiado. O Daniel está no projeto desde o início e já aprendeu muito, como, por exemplo, quando o assunto é mudança climática, cada país tem um desafio. No Brasil, as mudanças climáticas, principalmente na nossa cidade, ela afeta muito a questão dos alagamentos, das queimadas por conta da seca. E lá eles não devem ter esse tipo de problema porque o clima é mais frio, o clima é mais úmido. Então os problemas são diferentes, eles têm problemas com nevasca, por exemplo, nós temos problemas com deslizamento de terra. E todo esse aprendizado, com certeza, entra na bagagem desses alunos que hoje estão viajando para a Inglaterra pela internet e que ainda tem muitas outras possibilidades de experiências pela frente. Ter uma videoconferência com uma galera dessa, com ideias diferentes, ambientes diferentes, pessoalmente é uma evolução. Existe um problema, o que a escola pode fazer para prevenção, né? E não só a nossa escola, como outras escolas no mundo que já estão pensando em cidades mais resilientes. Interessante isso acontecer no mundo inteiro, né? Com essa integração, a globalização da educação e da aula de geografia. O CEMADEM, que a gente viu na reportagem, é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. Interessante, né, Elisa? Nesse momento acontece a videoconferência com os alunos de São José, do Pará e da Inglaterra. Olha aí, ó, que legal. A gente até recebeu essa foto aí que você está vendo, é lá de Manchester. Todos os alunos britânicos reunidos, trocando experiências. Por isso que apareceu na reportagem os alunos aqui de São José treinando inglês, para conseguir explicar o projeto, trocar uma ideia com o pessoal, porque estão todos neste momento unidos nessa videoconferência. Muito legal. Uma escola pública, que bonito de ver. Muito legal. Assim, concluo o primeiro momento da nossa TPC, cuja abordagem foram programas da Secretaria da Educação em relação ao meio ambiente. Agora, vamos dar continuidade à nossa TPC com a PCNP Ciomara. Bom dia a todos. Obrigada, Lê. Dando continuidade à TPC, irei abordar o Currículo Paulista, o material de apoio e o plano de aula. O Currículo Paulista define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas. E considera sempre sua forma integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Hoje iremos conversar sobre a área das ciências da natureza e suas tecnologias. O ponto relevante no currículo é a proposta de trabalho por área de conhecimento. Será desenvolvida tanto na formação geral básica como nos itinerários formativos pelos 3 componentes curriculares: biologia, física e química. A área de ciência da natureza deverá ser abordada de uma forma contextualizada e indissociável do mundo, seja ele natural, social e tecnológico, oferecendo uma visão global do conhecimento, por meio do trabalho colaborativo entre os componentes da área e favorecendo ao estudante a compreensão e a visão que ele terá desse conjunto de saberes ao longo da sua trajetória. A estrutura do organizador curricular das ciências da natureza está composta por 3 competências específicas da área. Cada competência apresenta um conjunto de habilidades. Apresenta também unidades temáticas, objeto do conhecimento e traz as especificidades de cada componente. Vou ler o que se refere a cada competência. Competência 1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos
com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. A competência 1 traz 7 habilidades. As habilidades são descritas por meio de verbos para indicar ação e estão distribuídas ao longo das 3 competências específicas. Estão relacionadas a aspectos cognitivos e socioemocionais da área das ciências da natureza. Competência 2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. A competência 2 traz 9 habilidades. Competência 3. Investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios da ciência da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. A competência 3 traz 10 habilidades. A nossa área das ciências da natureza, ela traz 3 unidades temáticas: matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. As unidades temáticas são blocos que agrupam diversos objetos do conhecimento com proximidades entre si. Os objetos do conhecimento são conteúdos, processos e conceitos vinculados às habilidades das ciências da natureza. Assim, vale ressaltar que o nível de detalhamento e aprofundamento dos objetos do conhecimento devem atender ao que propõe as habilidades a eles correlacionadas. Aqui nós temos um recorte do currículo paulista que traz o objeto do conhecimento de biologia, física e química. Temos aqui um recorte do currículo paulista, do organizador curricular da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Ele apresenta competências específicas da área, que são a número 1, número 2 e número 3. As habilidades que correspondem a essas competências que vimos anteriormente, as unidades temáticas e o objeto do conhecimento. A habilidade, ela apresenta um código alfanumérico, que significa ensino médio, do 1º à 3ª série, ciências da natureza, o primeiro número corresponde à competência específica da área e o último número à habilidade de cada competência. A unidade temática vai ser desenvolvida as 3 unidades temáticas durante as 3 séries e traz o objeto do conhecimento de biologia, de física e de química. Eu trago um vídeo para reiterar o percurso descrito aqui com as falas das redatoras da equipe curricular da Secretaria da Educação. Teremos a representante de biologia, Kida, a representante de física, Ana Cláudia, e a representante de química, Natalina. A biologia, que é conhecida como estudo da vida, e isso implica em compreender a vida, né, em sua complexidade, em sua diversidade e interdependência. Então, aí a gente tem diversos objetos, diversas questões que vão permear esses grandes temas. E, para essa discussão, a gente tem a evolução como eixo articulador. Né? A evolução que é um processo desde a origem da vida e que vem em sequência, né, um processo de transformação da vida constante. Bom, a biologia, enquanto estudo da vida, enquanto compreensão da vida, desses processos e do que isso significa, é também um conhecimento científico, é uma ciência. Né? E como tal, como já é muito forte na nossa área, ela se baseia em teorias científicas,
que são construídas por meio de observação, de experimentação, coleta de informações, de dados, pelo estabelecimento de hipóteses, ou enfim, por toda uma construção de metodologia científica que vai contribuir para a formação dos nossos conhecimentos. E na educação, né, conforme já foi comentado, eles precisam estar contextualizados, eles precisam fazer parte da vivência dos estudantes. Então, a gente vai considerar para isso, para dar mais sentido e significado, além da questão biológica propriamente dita, que é o eixo do nosso estudo e da nossa contribuição, o contexto social, onde isso se encaixa em termos de contexto cultural, das questões ambientais e históricas, né? Entre outras, não só a história da ciência, mas a história da vida, a história da humanidade. E isso pode ser desenvolvido na educação por meio de processos e práticas que visam a investigação, uma abordagem investigativa, e num processo também de busca de solução de problemas, como já foi colocado anteriormente. A gente citou um pouquinho os conhecimentos mais abrangentes, e agora a gente vai comentar um pouco sobre os objetos ainda bastante abrangentes, mas já um pouquinho mais específicos, que contribuem também para esse processo, que foram considerados lá na construção do organizador quanto contribuição da biologia, né? Sempre buscando o contexto e a relevância para a formação cidadã. Entre eles, a gente pode citar, como já foi dito, a origem e evolução da vida, as questões da genética, com a hereditariedade, as questões biotecnológicas muito presentes, né, os transgênicos, célula-tronco, a questão do corpo humano, da saúde, né, a qualidade de vida. Atualmente, a gente está vivenciando isso de maneira muito forte, né, a importância da ciência, dos estudos para garantir uma qualidade de vida, as questões de sexualidade, a biodiversidade, né, um entendimento das ameaças dessa biodiversidade e busca de soluções para a manutenção da vida, as questões de sustentabilidade, respeito e cuidado consigo mesmo, com a coletividade, com o ambiente, e o respeito também a todas as formas de vida com as quais a gente compartilha o planeta. Então, esses são alguns temas um pouquinho mais específicos, mas ainda bastante abrangentes, dos quais a gente partiu para construir o organizador. E tudo isso tem entre os objetivos, né, propiciar que esses meninos, essas meninas, esses jovens, eles possam discutir, possam dialogar sobre esses tópicos relacionados aos temas biológicos de maneira consistente, com argumentação, né, para que possam tomar decisões conscientes, né, decisões sobre a própria saúde, sobre a saúde coletiva, que é muito importante, sobre a questão ambiental, sobre as outras espécies. É muito importante a gente pensar nesses objetos de conhecimento que estão bem abrangentes, e aí, considerando vocês, professores e professoras de biologia, que é muito importante que vocês, ao analisarem lá o organizador, pensem no que é essencial dentro dessas grandes temáticas que a gente tem na biologia, né? O que é essencial para a formação cidadã de todos e todas estudantes que a gente trabalha. Para exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando, essa contribuição do componente biologia no organizador, a gente está apresentando um exemplo, né, conforme a Carol citou, a gente tem as competências, né, um exemplo que faz parte da primeira competência, e é a habilidade que aparece, a primeira que aparece, a 101, a ser desenvolvida por meio da articulação entre os três componentes. No caso da biologia, com essa habilidade que prevê analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria e de energia, né, para verificar seus comportamentos em processos produtivos que priorizam o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Esses pontos que eu destaquei, que estão destacados em negrito, eles tendem a buscar uma contribuição da biologia para o desenvolvimento dessa habilidade como um todo. É óbvio que tem contribuições da física e da química, que serão apresentadas também, e a da biologia, que se complementam de forma articulada. Então, para a gente conhecer um pouquinho o que a gente citou como possíveis contribuições específicas da biologia, está no próximo slide, por exemplo, o ciclo de matéria e fluxo de energia nas teias e cadeias alimentares. Esse é um conteúdo, um objeto de conhecimento muito comum na nossa área, na área de ciências, né? Ele foi estudado também no ensino fundamental. E aqui, no ensino médio, a gente prevê um aprofundamento desse conteúdo, por exemplo, para ser mobilizado, para contribuir com o desenvolvimento da habilidade citada. Então, aqui a gente parte do pressuposto
que já se sabe o que é teia, o que é uma cadeia, já se sabe que existe um ciclo da matéria e um fluxo da energia, e aqui a gente vai complexizar esse conhecimento, a gente vai trazer situações problematizadoras que permitam aos estudantes analisar o que acontece com essa matéria, o que acontece com essa energia nesses processos, inclusive identificando como ações podem ameaçar esse equilíbrio sistêmico presente nas comunidades biológicas, nos ecossistemas, né, buscando soluções para essas problemáticas e pensando até, em termos de produtividade, no uso da biomassa, dessa produção, como uma fonte alternativa de energia, e até associando isso ao metabolismo energético. Então, foi o que a gente conversou, né? Eu tive a contribuição da Beatriz também, que já foi citada, que trabalha comigo na secretaria, e a gente entendeu que esses são alguns pontos muito importantes que podem contribuir para essa habilidade. E seria muito bacana vocês lerem essas habilidades, esses pressupostos metodológicos onde constam essa habilidade, esses objetos, para contribuírem, para pensarem, é essencial, não é essencial, precisaria ser complementado. Então, essa contribuição é muito importante para a gente, né? E é isso que a gente gostaria que vocês fizessem, ok? E só para fechar aqui, todo esse componente, né, esse passo a passo, né, essas pequenas contribuições dos componentes, vão contribuir para a formação integral dos estudantes, porque vão mobilizar temáticas transversais, como a Carol falou, o processo investigativo e, no caso, também o desenvolvimento da empatia, que é um processo muito importante, faz parte das competências gerais da educação, no caso aqui, pelas formas de vida com as quais a gente compartilha o planeta. Bom, então nós vimos que o currículo do ensino fundamental, o currículo paulista do ensino fundamental, ele teve mudanças bastante significativas, principalmente no que diz respeito a algumas habilidades que envolvem o ensino da física, isso permeando os 4 anos. E veja que a proposta desse currículo do ensino médio na área de ciências da natureza é ampliar e aprofundar esses conhecimentos. Em física, sistematizando isso em leis, em teorias, em modelos. Então, é a ampliação do conhecimento dos estudantes que ele está trazendo do ensino fundamental. Como a Carol disse, nós temos 3 competências, né? Competência 1, o foco da física que eu trago aqui para vocês, é mais estudar a questão de modelos explicativos para fenômenos naturais e sistemas tecnológicos, ou seja, a importância do aluno perceber o significado dos modelos físicos e sua aplicabilidade no mundo real, né? A questão da competência 2, que vai falar muito sobre a origem da vida, do planeta, das estrelas e do universo, ela traz o enfoque da física, porque ela estuda as leis do universo e suas interações. E aí nós vamos para a competência 3, que é a aplicação de todo esse conhecimento científico e tecnológico em resolver problemas, como já foi falado pela Carol, já foi falado pela Kida. Então, o que de fato nós queremos na área de ciências da natureza é que o aprendizado se torne para os nossos alunos em saber fazer, ou seja, que ele consiga desenvolver o seu pensamento científico. Como já foi falado também, nós temos 3 unidades temáticas, que é matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. Devo lembrar que isso aqui é apenas um recorte, no organizador curricular isso vai estar bem completo, né? Então, na questão do tema matéria e energia, onde que a física pode contribuir, né? Em analisar e investigar sistemas conservativos, ou seja, o estudo do princípio da conservação, da quantidade do movimento, em realizar intervenções em equipamentos e processos, avaliar as potencialidades, riscos e benefícios do uso da radiação, e aí eu posso trabalhar a fusão, fissão nuclear, né, no desenvolvimento de novas tecnologias, e também na previsão de ações sustentáveis para a geração de energia elétrica, ou seja, como eu obtenho uma energia elétrica de forma limpa e sustentável. No próximo slide, que é a unidade temática Vida, Terra e Cosmos, a física vai para uma discussão sobre as teorias do universo, elaborar explicações sobre os movimentos dos corpos na Terra, analisar e intervir sobre os efeitos biológicos da radiação. Então, aí eu vou estudar espectro eletromagnético, modelos atômicos, subatômicos, cosmológicos, evolução estelar, né? Gravitação, e debater também sobre as condições climáticas. Então, entra também aí a questão da previsão de tempo. E aí a gente vem para a linguagem, tecnologia e linguagem científica, né? Que o propósito
desse tema é justamente investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo. Vejam que nessas unidades temáticas nós estamos usando alguns verbos, que são analisar, avaliar, debater. Vejam que eles aparecem em maior evidência em detrimento a alguns verbos que tínhamos antes no nosso currículo, que era reconhecer, compreender, identificar. Assim, ou seja, o papel desse currículo é tornar o nosso aluno mais protagonista às situações reais a que eles estão submetidos. Esse é o foco. Então, aqui também eu trago a habilidade 101, como vocês viram aqui da falar, é a mesma habilidade que foi apresentada em biologia. E qual seria o papel da física para desenvolver essa habilidade? Ou seja, como a física vai contribuir para o desenvolvimento pleno dessa habilidade. Então, tem algumas palavras que estão grifadas, né? Então, o foco da física para o desenvolvimento dessa habilidade está nas transformações e conservações de movimento, de energia, de modo que o meu aluno possa refletir sobre o seu comportamento em situações do dia a dia. Por exemplo, o que aconteceria numa colisão em alta velocidade, né? E também, não só isso, né? Mas o uso consciente de recursos naturais na preservação da vida. Então, veja, nós falamos das competências, nós falamos da temática que aparece na área de ciência da natureza, falamos de uma habilidade, trouxemos aqui como exemplo uma habilidade, e agora aqui um objeto de conhecimento para poder trabalhar essa habilidade. Então, dessa forma, os objetos de conhecimento em relação à habilidade 101, o foco está mais em desenvolver os sistemas conservativos, né, em processo de transformação de energia mecânica. Aqui eu trago como exemplo alguns objetos, que é a quantidade de movimento, energia mecânica, trabalho, potência, energia. Como bem já falaram as meninas das outras disciplinas, vocês devem já ter observado que algumas coisas, assim, a gente vem com propostas de uma construção e uma reconstrução de ideias, quebrando alguns paradigmas, com a intenção de tornar as ciências da natureza mais articulada com as suas disciplinas, né? Que é até uma reivindicação, né, dos últimos anos em tornar cada vez mais essas disciplinas articuladas para representar essa área do conhecimento, né, que é fundamental. A importância desse documento é tão grande para nós professores que eu gostaria muito de ressaltar a participação de vocês professores, né, dos colegas, em analisar esses documentos, analisar os objetos do conhecimento, para ver se eles realmente estão cumprindo ou eles estão fazendo o papel que eles devem ter no desenvolvimento da nossa disciplina de Química, tá? Então, fica aqui o convite para que vocês analisem isso. E para ilustrar um pouco desses documentos, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho como acontece essa articulação na área, né? E mais especificamente da Química, como que ela se apresenta nesse contexto. Com certeza, ela vem agregar os conhecimentos de forma que a Química se aproxime cada vez mais dos nossos estudantes, trazendo esses conhecimentos para que ele tenha uma compreensão muito melhor do seu cotidiano. Sendo assim, nós temos alguns grandes objetivos que nós queremos cumprir com a disciplina de Química. Então, nós temos alguns objetivos que, não só da Química, mas eles poderiam até ser da própria área de Ciências da Natureza, né? Como, por exemplo, ir ao encontro das necessidades humanas, econômicas, sociais, ambientais, de uma forma geral, e sanar essas necessidades, né, de alguma forma. Explicar e ampliar a visão da vida e do mundo, explicar os fenômenos que acontecem no planeta de uma maneira geral, cuidar para que os nossos alunos sejam alfabetizados cientificamente, que é uma premissa que a gente vem
já há muitos anos, fazendo com que a nossa área trabalhe essa alfabetização científica, interpretar a realidade, os fenômenos naturais e os processos produtivos, aqueles que nós já conhecemos, que já existem hoje, e aqueles ainda que virão, né? Potencializar a reflexão, a investigação científica, né, que permeia toda a área das ciências da natureza, aplicação do conhecimento científico-tecnológico e, principalmente, a sustentabilidade, né, ações de sustentabilidade. Também vem como objetivo fortalecer o protagonismo dos nossos estudantes, a sua percepção crítica, a resolução de problemas que vem junto da investigação científica, a autoria e a autonomia dos nossos alunos. Instrumentalizá-los também com relação ao mundo do trabalho, né, que justamente agregar conhecimento para que eles tenham facilidade de entrar nesse mundo do trabalho. E, por fim, consolidar a formação integral humana, porque os conceitos, os temas que são trabalhados na química e nas ciências da natureza como um todo, exerce uma parcela muito grande do que é a construção do ser humano, de uma maneira geral. Tá? Para cumprir esses objetivos, né, que são bastante importantes, essenciais para a gente ter como meta no desenvolvimento da química, nós precisamos inserir no nosso organizador curricular algumas propostas com relação ao que veio, como que a química se apresenta dentro dessa proposta da organização curricular. Como vocês já viram, o organizador curricular, ela é da área de ciências da natureza. Então, ela tem a mesma estrutura para física, química e biologia. São as mesmas unidades temáticas, que são matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. Todas elas, todas as 3 disciplinas estão inseridas nessas 3 unidades temáticas. Em cada unidade temática, nós temos um rol de habilidades, e cada uma dessas habilidades, tanto a física, a química e a biologia, propõem objetos do conhecimento a serem estudados. Como, por exemplo, na primeira unidade temática, que é matéria e energia, como que a química vai se apresentar para desenvolver essa unidade temática? Ela vai tentar, enquanto componente curricular, tentar explicar, analisar, prever as reações químicas, os fenômenos, as transformações químicas que acontecem no mundo, né? E a partir do momento que ele consegue entender essas transformações e esses fenômenos, aperfeiçoar os processos produtivos que são tão importantes no nosso dia, nos dias de hoje, que nós consumimos todos esses processos produtivos de uma certa forma. Então, ao conhecer, explicar, entender, a gente tem como também aperfeiçoar esses processos produtivos, avaliando sempre potencialidades de novos materiais alternativos, né? A descoberta de materiais alternativos, e não só o potencial que eles têm, mas como também os riscos que eles podem ter com relação ao meio ambiente. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, não só com relação a novos processos produtivos, mas que impacto que isso vai gerar no meio ambiente. E, por conta disso, a química também propõe, nessa unidade temática de matéria e energia, como que ela pode minimizar esses impactos socioambientais. Isso é fundamental na nossa disciplina, tá? Dessa forma que ela se apresenta nessa unidade temática. Na próxima unidade temática, que é vida, terra e cosmos, nós temos também quais intenções com relação à química. Nós temos intenções de analisar as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Isso não é novo para nós. Nós já tínhamos um enfoque muito grande nessas 4 abordagens, e o que é importante a gente verificar como essas relações acontecem e ter consciência delas, para que assim a gente possa prever
e avaliar os impactos ambientais que essas relações podem justamente ocasionar. E se a gente consegue prever isso, obviamente a gente consegue buscar dentro desse contexto, né, social, econômico, humano, tecnológico, algumas soluções éticas e responsáveis, sempre buscando minimizar esses impactos com relação ao meio ambiente. A última unidade temática, que é tecnologia e linguagem científica, essa unidade temática, vocês devem observar que é a unidade onde as 3 disciplinas, física, química e biologia, elas se unificam, se articulam de tal maneira que às vezes a gente nem consegue distinguir uma da outra. Porque o tema tecnologia e linguagem científica, ela permeia cada uma das 3 disciplinas. E a ideia de se apresentar, como é que ela se apresenta nisso? Em investigar e avaliar os impactos da tecnologia nas relações humanas e no planeta. Sempre que a gente fala em tecnologia, a gente fala no que ela propõe de qualidade de vida para o ser humano. E se ela tem sinônimo da busca de qualidade de vida do ser humano, consequentemente, a gente tem que verificar que impacto ela traz, isso nas nossas relações com o planeta e com a gente mesmo, né? Nós, com o ser humano de uma maneira geral. E se tem esse impacto, é importante rever conceitos, rever ideias para que isso não acabe sendo o aumento da tecnologia pela tecnologia, mas sim entender um conceito muito mais amplo do que é realmente uma qualidade de vida, né? Outro objetivo dentro dessa unidade temática é utilizar as tecnologias digitais para interpretar informações, né, dados, nas diversas mídias que nós temos, também saber filtrar isso, né, essas informações, saber quais fontes elas são adequadas e distinguir o que pode ser até uma fake news, né? Então, filtrar essas informações, conseguir construir projetos científicos e utilizar dessa mesma tecnologia para fazer a divulgação desses trabalhos científicos. E, por fim, outra questão que a ciência da natureza, no caso a química, se apresenta dentro dessa unidade é para avaliar as aplicações do conhecimento científico-tecnológico, né? Avaliar o quanto elas favorecem a uns, a outros, ao ser humano, ao planeta, e o quanto isso também pode danificar ou não. Sendo assim, gente, como eu já expliquei rapidamente, como a química aparece em cada uma das unidades temáticas que compõem o nosso organizador curricular, vocês vão observar que, novamente, eu estou buscando aqui a habilidade 101, que já foi citado pela Kida de Biologia e pela Ana Cláudia de Física. Nós também escolhemos essa habilidade na Química para justamente vocês perceberem como a mesma habilidade pode ser trabalhada com seus objetos do conhecimento de cada uma das disciplinas, tá bem? Aqui também eu destaquei as palavras que são fundamentais para a Química, né? E vou ler novamente a habilidade. Analisar e representar as transformações em sistemas que envolvam quantidade de matéria e energia para prever seus comportamentos no cotidiano e nos processos produtivos, que priorizem o desenvolvimento sustentável e o uso consciente dos recursos naturais. Essa é a habilidade 101 da unidade temática de matéria e energia. Agora, como a química, como que a química se apresenta mediante essa habilidade? Como ela desenvolve essa habilidade? Vejam só, os objetos do conhecimento, logicamente, que falando de um contexto mais geral, são os seguintes: as transformações químicas, conservação em sistemas, né, conservação da matéria,
que envolvem quantidade de matéria, quantidade de energia. Tem as equações químicas e o balanceamento, já de uma forma um pouquinho mais aprofundada, levando em consideração as leis, né, de Proust, de Lavoisier, que já foram até vistas em ciência, só que agora realizando o balanceamento, né? Quantidade de matéria, vendo já as relações entre massas, mol, número de partículas. Poder calorífico, onde a gente já consegue ver as reações endotérmicas, exotérmicas, quantidade de energia da reação. Extração de materiais da biosfera de uma forma geral, como que a gente obtém esses recursos naturais, como que a gente extrai esses de forma a produzir menos impactos, esses recursos naturais. Os processos produtivos, né, como a gente transforma esses recursos naturais em produtos e, obviamente, de preferência, né, de uma maneira bastante sustentável, que é o objetivo maior. Todo esse processo de extração, recursos e manipulação nos processos, sempre com o olhar da sustentabilidade. Então, vejam que esses objetos do conhecimento que eu citei aqui, de uma maneira geral, não especificando todos, mas eles providenciam o desenvolvimento da habilidade 101, da unidade temática matéria e energia. Então, vejam que os objetos, eles vêm a contemplar a ação, a ação da habilidade, o desenvolvimento dessa habilidade nos nossos estudantes. É isso que a gente tem como intenção maior. Só que aí, a gente tem uma observação fundamental para vocês. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, ou já verificaram, efetuaram a leitura, da proposta do Currículo Paulista de Ciências, do Ensino Fundamental 2, onde foi bastante comentada a mudança, né, que essa disciplina teve com relação a como ela apresenta as ciências de uma maneira geral, né, a biologia, a física e química, e vocês devem ter observado que não só como ela apresenta, né, na distribuição durante os anos, mas também o tipo de profundidade que se dá a esses conceitos, né? Eu fiz questão de falar sobre isso, porque acontece também com os conceitos de química, que antes eles se concentravam principalmente no 9º ano, e que agora não, a partir do 6º ano, 7º, 8º, 9º, esses conceitos eles já são trabalhados, até mesmo de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, no momento que a gente foi construir essa versão preliminar do nosso Currículo Paulista do Ensino Médio, da área de Ciências da Natureza, em primeiro lugar, nós levamos em consideração o desenvolvimento da disciplina de ciências, como esses conceitos que são tão importantes para a química, como que eles aparecem, como eles são desenvolvidos, para que a gente partisse daí a elaborar e a pensar nos objetos do conhecimento a partir da primeira série do ensino médio. Tá? Vocês vão observar bastante isso. Não que eles não sejam considerados, não, eles serão retomados, porém, de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais complexa, considerando, obviamente, o desenvolvimento cognitivo dos nossos estudantes, a faixa etária que eles tiverem. Depois de ouvir as redatoras da equipe curricular da Secretaria, vamos analisar o currículo em ação? O currículo em ação, ele traz 4 situações de aprendizagem. A situação de aprendizagem 1, na física, tem o mesmo tema que o da química e da biologia. Aqui, o tema é: o planeta está aquecendo? Na física, traz competências gerais, competências específicas da área, traz as habilidades, traz a unidade temática e os objetos do conhecimento. Tudo que nós vimos anteriormente. Na química, a mesma coisa acontece. Traz o tema, que é igual, traz competências gerais, competências específicas da área, habilidades, unidade temática e objeto do conhecimento. Na biologia, a situação repete. Nós temos o tema, que é o mesmo, as competências gerais, competências específicas da área,
as habilidades, a unidade temática e o objeto do conhecimento. Temos ainda no currículo em ação orientações, e o caderno do professor, ele traz todo o passo a passo de cada atividade a ser desenvolvida. É possível observar que há uma integração entre os componentes da área do conhecimento e que é estabelecida através de um tema comum e tem a função de fazer a articulação entre os componentes curriculares de forma a propiciar a compreensão das ciências da natureza como um empreendimento humano que traga a possibilidade do estudante perceber que esse conhecimento científico está em constante desenvolvimento. Além do currículo em ação da primeira série, temos também como material de apoio o São Paulo Faz Escola. Temos também, para o segundo bimestre, os cadernos Aprender Sempre, do 9º ano e da 3ª série do ensino médio, que aborda as habilidades essenciais que necessitam ser recuperadas. Agora vamos entrar no modelo de plano de aula semanal. A nossa diretoria encaminhou às escolas sugestão de plano. Quem já estava na rede já usou esse modelo. Ele traz a discriminação, que aqui está em azul. Tem os pontos que precisa e a explicação logo abaixo. Irei lê-lo. Item 1, nome do professor. Item 2, turma. Item 3, componente curricular. Exemplo, química. Item 4, objeto do conhecimento. É o conteúdo que encontramos no currículo em ação e no organizador curricular do currículo paulista. Item 5, competências gerais e habilidades. Também encontramos no currículo em ação e no currículo paulista. Item 6, desenvolvimento e estratégia. É um ponto muito importante. É como se o aluno estivesse lendo o passo a passo da aula que você está propondo. Item 7, recursos. O que você precisa usar para que a aula aconteça? Livro didático, caderno do aluno, um site, aplicativos e assim por diante. Item 8, avaliação e sistematização. Como será realizada a avaliação desta aula? Se dará por acompanhamento da realização da atividade? Registros, anotações, debates, acesso a plataformas, etc. É importante aqui você verificar se o objetivo inicial foi contemplado. Item 9. Quantas aulas eu tenho na semana? No caso de química, eu tenho 2 aulas. 10. O período da realização. Assinatura do professor. E 12. Validado pelo coordenador. Todo o material apresentado aqui será disponibilizado nos grupos de WhatsApp. Chegamos ao fim de mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Lembrem-se de responder o formulário de presença, que ficará aberto hoje até às 23h59. Os professores que têm aulas somente nos componentes do Inova devem responder o formulário de presença específico, ou seja, do Inova. Agradecemos a presença de todos, um grande abraço, até breve.